Pessoal, boa tarde. Então, dando prosseguimento ao nosso Lab 11, né, circuitos aritméticos, nós vamos ver agora o Goldschmidt com pipeline enrolado. Tá? Então, como eu falei, por que pipeline enrolado? Porque eu tenho uma realimentação aqui, eu tenho um loop aqui. Ó. Então, o pipeline não está linear. Isso significa que toda vez que eu alimentar dados aqui, tá, eu tenho que esperar a quantidade de loops que eu programei acontecerem. Essa quantidade de loops tem que terminar, aí sim eu poderia alimentar novamente. Então tem um loop ali, tem um loop aqui para os operandos. E também, como falado na aula, a gente tem que lembrar que todos esses algoritmos, né, eles dependem de uma normalização dos operandos. Então aqui, na verdade, eu vou estar fazendo A sobre B. Então A é o meu numerador e B é o denominador. Tá? E eles vão estar normalizados nessa forma aqui, ó. Então, A e B tem que ser maior ou igual a meio, menor do que 1. Tá? Na prática, o que significa um número binário ser maior ou igual a meio e menor do que 1? Significa que esse dígito aqui à esquerda da vírgula, deixa eu até apagar isso aqui para não poluir muito. Esse dígito à esquerda da vírgula, ele será sempre 0. E esse dígito à direita da vírgula será sempre 1. Isso me garante que o número é maior ou igual a meio. E menor do que 1, porque esse cara aqui é 0. Então, todos os demais bits serão quaisquer valor. Então, isso significa o seguinte. Ah, professor, eu quero fazer a divisão de 4 dividido por 2. Eu sei que aqui é tudo potência de base 2, eu poderia usar deslocamento, mas eu estou usando o Goldschmidt. Eu posso jogar isso aqui como A e isso aqui como B? Não. Tá? Porque eu tenho que fazer uma adequação para que eles estejam dentro dessa faixa. Então, por exemplo, aqui eu posso dividir o 4 por quanto? Divido 4 por 8. Dividindo 4 por 8, então se eu fizer aqui uma divisão por 8, eu vou ter aqui o quê? Meio. Tá? Eu vou ter meio aqui. Se eu dividir 2 por 8, eu não vou ter ele maior do que meio. Então, o 2 eu vou ter que dividir por quanto? Eu vou ter que dividir o 2 por 4, que também vai dar meio. Também vai dar meio. Então, se eu dividir isso aqui agora, meio dividido por meio, vai dar o quê, pessoal? Vai dar 1. Meio dividido por meio vai dar 1. 1 é o resultado de 4 dividido por 2? Não. Só que eu tenho que lembrar que, para a normalização dos operandos, esse eu dividi por 8 e esse eu dividi por 4. Então, o meu resultado, na verdade, ele tem que ser o quê? 2 vezes maior. Por quê? Porque eu dividi o numerador por um número 2 vezes maior que o denominador. Então, eu tenho que fazer essa readequação depois. Então, de novo, eu faço uma normalização dos números, dos meus operandos. Se essa normalização necessária utilizar normalizadores diferentes, depois eu tenho que aplicar essa mesma escala que ficou entre eles na resposta. Tá? Para que eu consiga ter a resposta correta. Então, a gente vai ver isso com esse projeto aí. Então, vamos lá. A ferramenta de seleção de texto aqui, vou copiar esse código para a gente criar o nosso projeto lá no Quartz. Eu acho que não vai dar problema nenhum de tabulação. Então, eu só vou copiar. Novo, Verilog. Tá? Copiei aqui. Beleza? E aí a gente vai rodar isso daí. No meu caso, eu já tenho esse cara aqui. Eu vou abrir o projeto de lá só para que eu tenha já as coisas tabuladas direitinho para mostrar para vocês aí se for o caso. Então, Goldschmidt Rollup é justamente esse que nós temos aí. Então, aí eu tenho o Goldschmidt. Não está tabulado também, mas tudo bem. É a mesma versão que está aí no guia.
E aí eu tenho um teste bench. Eu não sei aqui, eu não me lembro o que eu estou fazendo de divisão. Então, vamos ver. Então, primeiro, eu estou fazendo esse número aqui e esse número aqui, ó. Eles estão em hexadecimal, tá? Não sei que números são esses, tá? Não sei que número é esse. Então, aqui tá falando, numerador 30, normalizado por 32. Então, é isso que eu fiz. Então, numerador 30, normalizado por 32. E esse cara aqui? 50 normalizado por 64. Então, ó, percebam que o numerador eu dividi por 32, o denominador eu dividi por 64. Então, significa que a minha resposta vai estar 2 vezes maior do que deveria. O resultado será 2 vezes maior. Então, eu tenho que aplicar essa correção no final. Tá? Esse formato aqui, Q0.32, então, se vocês se lembram lá, esse aqui é o formato de ponto fixo. Então, esse GoldSchmidt aí está funcionando em formato de ponto fixo. Ele poderia estar trabalhando normalmente no formato de ponto flutuante do I3E754 que a gente viu. Eu só dependeria de fazer as devidas correções depois com os expoentes. Tá? Mas eu só trabalharia com as mantiças, manteria aquilo que foi falado, que as mantiças aí do numerador e denominador deveriam ser maior ou igual a meio menor do que 1. Mas aí depois, além desse ajuste, eu teria que trabalhar com os expoentes, fazer a correção com os expoentes depois. Como é uma subtração, uma divisão, né? O que eu faço? Pego o expoente do numerador, diminuo do expoente do denominador. Tá? E aí faço a correção, porque ambos vão estar na mesma base. Né? Então a gente pode fazer isso. Beleza? Então vamos fazer isso aí. 30 por 50, primeiramente, 30 por 50, quanto que teria que dar? Então, 30 dividido por 50 tem que dar 0,6. Que dá 0,6. Só que eu tenho que lembrar que o resultado vai ser 2 vezes maior. Então, o resultado que vai dar na nossa simulação, vezes 2, tem que dar 1,5. 1,2. Tem que dar 1,2. Tá? Então, isso aqui que a gente vai ter que ver no formato de ponto fixo aí. Tá? Que é a nossa resposta aqui, ó, output. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Tools Run Simulation. Aqui eu posso rodar em RTL, porque não tem memória simulado, ou posso rodar em gate level também, tá? Não tem problema nenhum. Mesmo estando na Max 10, ele vai simular, só que ele não usa os modelos de atraso. Então, esse projeto aqui está baseado na Max 10. Então, aí eu tenho as nossas respostas. Então, vamos tentar entender o que está aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. E F. Né? Então, a minha resposta é o Q de quociente. Tá? Então, Q de quociente vai dar a resposta quando der a flag ready. Então, a flag ready está aqui. Então, a partir daqui eu tenho a resposta. Tá? A partir daqui eu tenho a minha resposta. Então, aqui a minha resposta é esse cara aqui, né, pessoal? Então, eu tenho toda essa sequência de bits. Como é 32 bits, fica ruim da gente visualizar, tá? Mas lembrar que o resultado vai estar num formato aqui, ó. Esse formato, resultado Q. Cadê o resultado Q? Output Q, aqui, ó. Então, ao contrário dos operandos, que tem que estar no formato lá que eu falei, 0.32, né? Esse daqui vai estar num formato diferente. Ele vai estar no formato, na verdade, 1.31, tá? Por quê? O primeiro bit dele pode ser 0 ou pode ser 1. Tá? Então, aqui eu tenho a vírgula deslocada de uma casa
para a direita. Tá? Então, e aqui eu vou ter 31 bits, aqui eu vou ter 1 bit, completando aí os 32 bits. Bom, então para dar 1.2, o que eu teria que ter de resultado? Né? Já que a gente viu que ele vai dar o dobro, né, por causa da normalização. Então, esse bit aqui vai ter que ser 1. Esse bit aqui não pode ser 0. Se a gente fizer uma conversão rápida aí, fazendo lá o Q igual a 30 dividido por 50, no caso lá está multiplicado por 2, né? A gente tem que lembrar disso. Então, eu vou ter ali que eu vou ter que ter um número 1 ponto. Esse cara é meio, então eu não posso ter meio, que eu quero 1.2, né? Então aqui vai ser 0, tá? Esse cara é 25, 0,25. Então eu não quero ter ele também, então aqui também é 0. E aí depois vai ser 125 mais um monte de coisa para tentar chegar no 0,2. Então aqui eu vou começar a ter um monte de uns. Tá? Então aqui eu tenho lá, ó, 1, aí a vírgula estaria aqui, aí a gente fez 0, 0, aí 11, aí ficou mais esses valores aí, dando o nosso resultado. Cadê o quartos? Aqui eu botei 2 uns a mais aí, porque aqui na verdade seria 0,25, não, meio, 0,25, 0,125, metade disso. Então aí ele vai convergindo para o 0,2, fazendo uma associação de zeros e uns aí, lembrando que aqui é sempre 2 elevado a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4, e assim sucessivamente. Tá? Então aí a gente poderia fazer diversos outros testes. Tá? Só lembrando do fator de normalização. Tá? Então, os nossos operandos devem obedecer isso daqui. Ó. Tá? E aí, se eu precisar escalonar por fatores diferentes, eu vou ter que trabalhar com fatores diferentes aí, corrigindo a resposta. Pessoal, seguindo aí, então o Goldschmidt versão 2, eu vou comentar dele de uma vez. Então o Goldschmidt versão 2, eu tenho o código, tá? Esse código eu tirei do livro texto base, tá? Do livro da literatura principal. Lá não tem a lookup table, tá? Eu não coloquei ela aí também. Mas aqui já é uma versão de pipeline linear. Então, na verdade, o que eu teria aqui seria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Um fluxo linear. Eu não tenho realimentação. Isso significa que a cada novo clock eu poderia colocar valores diferentes, tá? Novos valores, novos operandos para serem calculados. Tá? Assim como é lá o nosso MIPS, tá? Onde eu posso a cada novo clock já buscar uma nova instrução diferente. Aí aqui, ó, então é um funcionamento muito similar ao de cima, apesar lá em cima ser um loop, ou seja, roll-up, né? Aqui não tá, aqui tá unrolled. Mas ele depende de uma lookup table, que ele chama aqui de gslut, tá? Percebam como eu mostrei lá na aula, ele tem um endereço. O endereço seria basicamente o nosso denominador. Tá ok? Então, eu quero dividir por 5.439. Esse é o endereço. Então, lá em 5.439 vai ter um valor parecido. Desculpa, vai existir um endereço parecido com o 5.439, tá? Como eu falei lá, o passo vai depender do tamanho da tabela e da representação do número. Então, percebam que aqui ele não pega o número inteiro, ó, justamente por isso. Ó, justamente para fazer o passo certo, para que o endereço sempre encontre esse endereço na tabela. Então, perceba, isso daqui, ó, eu tinha
basicamente aí 53 bits para os nossos operandos, ó, é dupla precisão, tá? É o i3E754 de dupla precisão, ou seja, de 64 bits. Eu tenho lá 53 bits. Mas aí o que ele... Então, o meu denominador tem 53 bits. Como a minha tabela verdade não vai conter isso tudo, ela vai conter menos, olha lá, ele pega os mais significativos. Por quê? Pegando os mais significativos, eu sei que eu vou encontrar o passo certinho. Tá? E outra coisa, dá para eu calcular o tamanho dessa tabela. Então, aqui eu tenho do 39 ao 51, 51 menos 39 dá 12, tem que somar 1, né? Então, eu tenho 13 bits. Então, a minha tabela verdade, a minha tabela lookup table aqui, eu tenho 2 elevado a 13. Então, eu tenho 8K dados. Tá? Eu ainda não vi o tamanho do dado, mas eu tenho 8K dados. Beleza? 8K dados. E aí, qual que é o passo, então? Então, eu tenho 0 na minha tabela. Depois eu vou ter o quê? Depois eu vou ter um valor, ó, baseado nesses mais significativos. Então, depois eu vou ter 8.192. Depois eu vou ter 8.192 vezes 2. Depois, vezes 3. E assim sucessivamente. Esse seria o nosso endereço. Tá? Porque definiu o meu passo. Por isso que ele pega os 13 bits mais significativos apenas. Porque o número, na verdade, o divisor, ele tem muito mais representatividade. Né? Por quê? Porque ele tem 53 bits. Só que eu só estou pegando os 13 mais significativos para serem o endereço. Os endereços, né? Então aí vai me resolver a minha tabela. Então, por exemplo, só para ficar mais claro, se eu quisesse dividir por 8.594.767, esse valor não vai ter na tabela. Eu sei que vai ser valores pares do jeito que eu botei aqui, porque aqui é 2, estou sempre multiplicando, vai ser sempre valores pares. Então, o valor ímpar não vai ter na tabela. Mas eu só estou pegando os bits, os 13 bits mais significativos. Então, eu vou achar esse endereço na tabela. Achado o endereço, eu vou lá e pego aquele dado. Qual que é o tamanho desse dado? Aonde que eu acho essa informação aqui? Então, eu tenho que procurar no código. Tá? Então, olha só. Dout, lootout, ou seja, o que ele retira da tabela? É justamente esse dado aqui, ó, que eu quero. Isso aqui é o que sai da tabela verdade. Então, ele usou um parâmetro dout, lootout. Então, vamos procurar lootout. Aqui, lootout aqui, ó, um wire de 14 bits. Então, esse cara aqui tem 14 bits de informação. Então, na verdade, já dá para eu determinar o tamanho dessa LUT. Então, significa que essa LUT, então essa LUT, ela vai ter de tamanho, vou colocar aqui, ó, LUT size igual a o quê? 2 elevado a 13, que é o 51 menos 39, né? Então, vou até colocar aqui, ó, 51 menos 39, só que eu tenho que fazer mais um, porque vai ter um bit a mais, né? É isso daqui. Vezes quem? 14 bits, que é o lootout size. Ó, lootout size. Então, isso daqui vai ser 2 elevado a 13 vezes 14. Isso aqui seria a quantidade de bits que eu tenho. Então, 2 elevado a 13, 8.192, vezes 14, eu teria 114.688 bits. Tá? 114.688 bits.
quantas posições a lookup teria, qual o tamanho de cada uma delas. Então está respondido aqui, 14 é o tamanho de cada uma delas, teria 2 elevado a 13 posições. Que tipo de memória deve ser utilizada para implementar a lookup table, pessoal? Deve ser implementada uma memória ROM. A gente sabe que na FPGA a gente não tem uma memória ROM, mas a gente sabe do todo o processo ali, como se fosse ali um boot da FPGA, onde a informação é recuperada da flash, né? Nesse caso seria da flash de programação ali, e seria descarregado nas memórias RAMs. Dessa forma, quando eu fosse realmente operar o circuito, a memória RAM já teria esses valores, ou seja, já estaria funcionando basicamente como uma memória não volátil. Tá? Então, se eu tivesse uma memória não volátil na FPGA, eu deveria já colocar essas informações nessa memória. Mas como eu não tenho, vai estar na memória BRAM mesmo, mas ela será inicializada com os valores de denominador possíveis. Lembrando que eu só estou pegando os 13 bits mais significativos do B. Olha lá, pessoal, o B é o nosso denominador, tá? Deveria ter chamado de N e de D, né? Então, esse cara aqui, ó, deixa eu só... Ó, esse cara aqui é o numerador e esse cara aqui é o denominador. Quais valores deveriam ser escritos em cada posição de memória? Bom, então aí eu teria que fazer basicamente isso aqui que eu coloquei, ó, né? Esse é o endereço e que valores são esses? Né? Então, eu teria que colocar 1 dividido por 8.192. Então, esse é o valor que vai estar aqui, ó. 1 dividido por 8.192, né? Então, tá aqui, ó, a nossa LUT. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Na posição seguinte, 2 vezes 8.192. 1 dividido por isso. Então, vai ser a metade disso, depois a metade disso. A metade não. Aqui é a metade, depois aqui é um terço do primeiro, depois 1/4 do primeiro e assim sucessivamente. Tá? Então, eu colocaria esses valores aí na nossa LUT. Eu acredito que já tenha dado para entender aí. Agora, quantas iterações são utilizadas para a divisão completa? Então, aqui é bem fácil de ver. Por quê? Porque eu tenho um pipeline linear. Então, basicamente, é a quantidade de operações que eu faço aqui. Então, basicamente, eu faço 1, 2, 3, 4. Tá? Operações no nosso... Operações não, iterações no nosso algoritmo, tá? Lembrando que aqui eu ainda copio A e B, porque é full pipeline. Então, exigiria mais um novo ciclo de clock aqui, ó, para eu fazer a cópia das entradas, numerador e denominador, no que eu chamei de A-reg e B-reg. E mais um ainda para eu calcular o MQ5, tá? Da resposta final. Então, aí eu teria, na verdade, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de latência. Tá? Então, eu tenho 6 ciclos de clock de latência para que eu tenha a resposta final. Tá? Então, iteração mesmo seria 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho mais esse aqui para copiar os valores. Tá? Esses dois aqui não seriam necessários, tá? Mas foram colocados aí para eu ter uma sequência realmente full pipeline. Uma vez que o pipeline está cheio, a cada novo ciclo de clock eu estaria entregando uma resposta. Tá? Então, esse é o nosso algoritmo de Goldschmidt com pipeline não enrolado, né? Desenrolado. De novo, pessoal, vocês podem implementar isso aí, não tem problema nenhum. É só implementar um módulo chamado de GSLUT para já funcionar aqui, tá? Que vai ser uma lookup table de 2 elevado a 13 posições, ou seja, 8.192 posições. Cada posição vai ter 14 bits.
criei essa tabela aí. Eu não vou ficar preenchendo ela na mão. Aí eu faço um programinha em C ou em qualquer linguagem para imprimir um arquivo de texto com esses valores. 1 dividido por 8.192, 1 dividido por 2 vezes 8.192, 1 dividido por 3 vezes 8.192, e assim sucessivamente. Que aí esse algoritmo vai funcionar. Então, quem tiver interesse aí, pode implementar a LUT, que vai funcionar perfeitamente. Tá bom?